Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, gostaria de me apresentar rapidamente. Meu nome é Rita de Cássia Pencal Bernardino de Souza, sou desembargadora deste tribunal e magistrada desde 1990. E na atual administração sou a vice-corregedora. Agradeço imensamente o convite que me foi feito para presidir esse painel, uma vez que se trata de um tema de extrema relevância. É uma honra estar na presença dos nossos painelistas e dos nossos congressistas. A pandemia do coronavírus, ela abalou a humanidade e nós precisamos conversar sobre as responsabilidades que surgiram e ainda surgem diante da maior crise sanitária do mundo contemporâneo. Gostaria também de me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos, com as pessoas que foram infectadas, que perderam seus empregos, com os empresários que não resistiram à crise e a todos que foram diretamente afetados com este vírus. O binômio inevitável economia e trabalho, sempre presente nas nossas relações trabalhistas, também tem um destaque especial na nossa sociedade. E hoje trataremos das responsabilidades no meio ambiente do trabalho. Parabenizo tanto a presidência deste egrégio TRT, como a direção da EJUDE pela escolha do tema e também pelo excelente evento que está sendo realizado. O nosso tema do quinto painel são obrigações e responsabilidades do empregador na prevenção do Covid-19, meio ambiente do trabalho e vacinação. Tema que, inclusive, depende da integração com outros campos de conhecimento. Os painelistas que nos brindam com suas presenças foram notadamente escolhidos pela sua experiência. Iniciaremos com a exposição da doutora Margarete, médica, professora, pesquisadora, amplamente conhecida, que nos trará os aspectos científicos, técnicos sobre a prevenção do Covid. E, posteriormente, teremos a exposição do juiz Guilherme Guimarães Feliciano e do excelentíssimo senhor ministro Augusto César, que trará suas concepções sobre o tema da responsabilidade civil no meio ambiente do trabalho. Antes de passar a palavra à professora doutora Margarete, eu faço a leitura do seu currículo e, com a sua permissão, de uma forma bem leve, bem breve, em virtude do conhecimento de todos nós da sua vasta experiência profissional. Doutora Margarete Dalcomo é médica, PhD, é pneumologista, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, doutora em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, membro de comissões científicas das Sociedades Brasileiras de Pneumologia, Tisiologia e Infectologia, da rede TB de pesquisa de tuberculose e membro do Steering Committee, do grupo denominado Resist-TB, da Boston Medical School. Integra também o Expert Group for Essential Medicines List, da WHO, e Regional Advisory Committee do Banco Mundial para projetos de saúde na África subsaariana, em tuberculose e doenças respiratórias ocupacionais. Tem mais de 100 artigos científicos publicados nacional e internacionalmente. Docente da pós-graduação da PUC do Rio de Janeiro, é membro e ex-coordenadora da Câmara Técnica de Pneumologia e Cirurgia Torácica do CREMET. Investigadora principal dos ensaios clínicos SIMPLIC-TB, da Global Alliance for TB Research, e BRACE-TRAIL, para a vacina BCG para a prevenção do Covid-19. Colunista semanal do jornal O Globo, em Hora da Ciência. E presidente eleita da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o biênio 2022-2024. Passo a palavra à senhora doutora Margarete, tão esperada a sua exposição. Muito obrigada, desembargadora Rita, pelo tão gentil e generoso acolhimento nesse grupo, né? Estou no meio de... Os senhores são as pessoas de quem
a quem nós tememos, né? Será que nós vamos fazer certo isso? E que nós sempre nos aconselhamos. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer sempre a disponibilidade que eu particularmente tenho encontrado, não só em amigos, clientes queridos, a quem eu recorro todas as vezes que eu tenho dúvidas. Às vezes a gente, com boa intenção, pode fazer alguma coisa que não seja juridicamente a mais adequada, né? Então, assim, essa interação, como a senhora disse, ela é muito importante nesse momento, mais do que nunca. Uma primeira reflexão que eu queria colocar, desembargadora Rita, é o que é que nós estamos vivendo, né? O que a Covid-19 fez com as nossas vidas, né? Eu até tenho usado essa expressão, ACDC, né? Não é antes de Cristo, depois de Cristo, é antes da Covid, depois da Covid, né? Ela é um fenômeno realmente demarcador das nossas vidas, né? E da onde isso veio, né? O que causou? Nós podemos ter outra situação igual a essa? Infelizmente, eu devo lhes dizer que sim, né? Nós teremos provavelmente, nas nossas idades, nós ainda viveremos, muito provavelmente, para ver outras epidemias, infelizmente, né? O homem não tem tratado o planeta onde nós vivemos da maneira adequada. Então, todas as violações, digamos, ecológicas, né, que põem o homem no mundo de uma maneira correta e que, portanto, exigem respostas, muitas vezes, para as quais a ciência não está preparada, sem dúvida nenhuma, é muito flagrante. A Covid-19 é uma zoonose, ou seja, é uma doença que veio do mundo animal. Ela veio comprovadamente dos morcegos. Qualquer teoria que os senhores tenham ouvido de que ela foi fruto de um erro ou de uma criação deliberada em laboratório na China, tudo isso é uma bobagem, isso está completamente demonstrado, né? A Covid-19 é um vírus, SARS-CoV-2 é um vírus que os morcegos são portadores. Os morcegos são animais gregários que vivem juntos, têm uma temperatura corporal muito alta, são grandes portadores de vírus, e nós tivemos 2 coronaviroses anteriores a essa. E isso vai responder a pergunta que eu já lhes vou formular. A SARS-CoV-1, que ocorreu há 17 anos atrás, e a MERS-CoV, que ficou restrita ao Oriente Médio em 2012. Isso, todas elas vêm do mundo animal. Ora, se nós imaginarmos que a nossa Amazônia, ministro Augusto César, né, é a maior concentração mundial de coronavírus está aqui, se nós continuarmos a tratar a nossa Amazônia mal, como estamos tratando, nós podemos ter uma próxima epidemia nascendo no Brasil. Isso seria realmente muito catastrófico, considerando a experiência terrível que o Brasil viveu com a Amazônia. Lembrando que a Amazônia brasileira foi onde ocorreu o primeiro pico epidêmico desde que a epidemia com a cepa original, chamada cepa Wuhan, chegou ao Brasil, vinda da Europa por pessoas que haviam viajado de férias. Com isso, eu quero dizer aos senhores que, matematicamente, é possível, hoje, uma epidemia que nasça do outro hemisfério, do outro lado do mundo, chegar ao Brasil muito rapidamente, em transportes aéreos, naturalmente. Então, o Brasil é um país que tem uma malha aérea imensa, então, portanto, chegaria ao interior do Brasil muito rapidamente. Como chegou a São Paulo, poderia ter chegado em qualquer outro local, né? Era verão, férias. Os primeiros casos que nós tratamos no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu moro, foram casos que tinham ido ao sambódromo no Carnaval. Foram os primeiros pacientes que nós internamos e que faleceram, alguns, inclusive, né? E o que nos chegou? O que chegou ao mundo ocidental? Foi uma pneumonia atípica, diferente e grave. Rapidamente nós aprendemos que não estávamos diante de uma pneumonia atípica apenas. Estávamos diante de uma doença viral, cujo vírus estava determinado. Os chineses foram muito rápidos, né? Desde que fizeram o alerta epidemiológico naqueles mercados, eles rapidamente depositaram no banco de genomas virais o vírus 4 dias depois, no dia 4 de janeiro de 2020. A partir daí começou-se uma vigilância genômica ainda um pouco errática, né? E hoje a vigilância genômica está instalada no mundo inteiro, exatamente para dar conta das variantes, coisa que no início nós nem sequer
sabíamos delas ainda. Então, isso é para dizer aos senhores como foi intensa a nossa curva de aprendizado o tempo todo. Então, nós tínhamos um desafio de não deixar entender o que estava acontecendo com aquelas pessoas que chegavam, rapidamente evoluíam para uma gravidade maior e muitas faleciam. Então, nós entendemos que se tratava de uma doença sistêmica, capaz de comprometer toda a microcirculação do corpo humano, causando muitas tromboses. Então, portanto, a Covid-19 rapidamente ficou claro que ela não era uma pneumonia, ela era uma doença da microcirculação do corpo humano. Hoje ela é chamada uma endotelite, uma doença do endotélio, né? Porque ela causa trombose em tudo quanto é lugar, e é por isso que rapidamente também nós aprendemos que tínhamos que tratar os pacientes graves com anticoagulação, descobrir métodos ventilatórios mais humanos, menos agressivos, etc. Neste ínterim, ficou claro, desde o início, que era uma virose respiratória e que toda virose respiratória tinha que ser resolvida com vacinas. Viroses crônicas, como a AIDS, como a hepatite C, se resolve com remédio. Virose aguda, como febre amarela, sarampo, SARS-CoV-2, Covid, se resolve com vacina. Então, o mundo começou, isso que há pouco nós comentávamos, desembargadora Rita, como foi um feito extraordinário do ser humano. Uma vacina, normalmente, todas essas vacinas que nós usamos, de gripe, vacinas de sarampo, vacina de febre amarela, uma vacina leva, em média, entre o desenho, a concepção no cérebro humano e está no braço de alguém, ela leva, em média, 10 anos, algumas levam mais de 10 anos. Então, nós fomos capazes de, em menos de um ano, desde conceber modelos, resgatar modelos de vacina que haviam sido utilizados em doenças anteriores, como foram no ebola, no chikungunya, e que não funcionaram para essas, elas foram resgatadas, algumas delas, e foram testadas para a Covid-19. Então, nós pudemos, em um ano, sem burlar nenhuma etapa, nem as pré-clínicas, nem as clínicas, desenvolver estudos, e o Brasil teve uma participação muito importante nos estudos de fase 3. Mais de 50% dos voluntários nas vacinas, dos estudos da Janssen, da AstraZeneca, da Coronavac, eram brasileiros. Então, assim, o Brasil teve uma participação e, paradoxalmente, não soube tomar as medidas sanitárias corretas naquele momento, que teriam sido comprar as vacinas. Por isso é que o Brasil começou a vacinar tardiamente, lentamente, e nós ficamos atrasados em relação àquilo que seria desejável e mesmo em relação ao mundo. Então, a solução para o problema, desde o início, ficava muito clara para nós. Nós precisaríamos ter uma qualidade de assistência ampla, porque sabíamos desde então que seria alguma coisa muito devastadora, e que nós tínhamos duas armas muito poderosas, né, para combater a epidemia no Brasil. Uma era o SUS, a nossa grande capilaridade dos serviços do SUS no Brasil inteiro, e a outra seria o distanciamento físico. E quando eu falo distanciamento físico, eu estou falando naquilo que nós nunca fizemos direito, que teria sido, essa palavra que ficou quase incorporada ao nosso vernáculo, né? Os lockdowns, os fechamentos adequados. O Brasil nunca conseguiu fazer um fechamento e um distanciamento social adequado. Quem mais chegou perto foi São Paulo, com 58% em alguns dias, o ideal seria acima de 60%, o Rio de Janeiro não chegou nem perto e nenhum outro lugar chegou. Então, nós sempre fizemos uma coisa meio mais ou menos, né, mas não adequadamente. E isso tudo gerado por um discurso, evidentemente, uma retórica muito paradoxal entre um discurso oficial e aquele que nós, médicos, pesquisadores, cientistas, virologistas, infectologistas, todo mundo dizia, olha, essa é uma doença que tem um R, todos os senhores nos ouviram falar naquele R, R0 ou RT, que é a taxa de transmissão da doença. A Covid-19 é uma doença cuja cepa original teve um RT, já era alto ao nascer, era 2,2 até 3 na China. Veio para a Europa assim, chegou ao Brasil assim. Rapidamente,
passou-se a detectar as chamadas variantes. Isso é surpresa? Não, não é surpresa. Todo vírus muta o tempo todo, a chegada das variantes era algo esperado, e nós precisaríamos não só descobrir vacinas que fossem capazes de cobrir as variantes e vacinar muito rápido, muita gente, para impedir, né, porque a transmissão precisa ser interceptada para que nós impeçamos o surgimento, digamos, de novas variantes. Infelizmente, nós não conseguimos e houve as chamadas variantes. Existem duas categorias de variantes nos vírus, umas que são de alerta e outras que são de preocupação, né? Então, essas variantes de preocupação, que hoje todos os senhores estão habituados a ouvir, né, são as variantes que nós chamamos pelo alfabeto grego, justamente para não discriminar as suas origens. Então, é a variante alfa, a variante beta, a variante gama, que é a brasileira, e a variante delta, que surgiu na Índia e que se espalhou pelo mundo inteiro e hoje já é dominante no Brasil também. O que aconteceu no Brasil? O Brasil teve o primeiro pico epidêmico, as medidas de isolamento não foram tomadas adequadamente, e nós vimos e testemunhamos o primeiro pico epidêmico ocorrido no Amazonas, em Manaus, no mês de abril do ano passado. E os senhores se lembram daquelas cenas na televisão, Manaus enterrava 30 pessoas por dia, passou a enterrar 170, aquelas covas comuns, enfim, o primeiro pico epidêmico foi lá. E naquele momento começou-se um discurso oficial de que era bom todo mundo pegar a doença porque ganhava imunidade. Rapidamente nós aprendemos que a imunidade conferida pela doença ela é efêmera. Ela é efêmera. Há pouco o ministro Augusto César comentava que teve Covid, que depois testou os seus anticorpos e que eram muito baixos, etc. Os exames de anticorpos não mostram com muita clareza, ninguém precisa se preocupar em ficar fazendo esses exames, mas isso mostra que não dura muito, ela é efêmera. Então, o que aconteceu em Manaus? 7 meses depois, a cepa gama surgiu no Amazonas. Ninguém tinha mais imunidade conferida pela doença. O que confere imunidade duradoura, senhores, é vacina. Por isso é que nós precisamos vacinar todo mundo e vacinar de maneira adequada. E aí eu coloco já uma questão importante para que todos tenhamos consciência, né? Por que nós estamos fazendo doses de reforços nas pessoas mais velhas e em alguns outros grupos? Porque os estudos vão se fazendo incessantemente. Então, esse conhecimento é um conhecimento que tem exigido de nós não só uma dedicação, mas uma atualização permanente. Então, todos os estudos de medicamento, como todos os senhores ouviram, todos esses medicamentos, com esses tristes nomes de kit Covid, de tratamento precoce, tudo isso que nós já sabíamos há um ano atrás que isso não funcionava, né? E isso deu margem a tanta confusão, tanta gente morreu por causa disso, tanta gente se intoxicou, tanta gente perdeu o fígado por tomar remédios que nós sabíamos, mas as pessoas estavam um pouco habitadas, né, eu diria mesmo emprenhadas por um conhecimento que lhes foi repetido tautologicamente como uma solução, quando nós sabíamos que não havia remédio para a Covid-19. Haveria vacina, prevenção, distanciamento físico e uso de cuidados especiais, pessoais e coletivos. E desde então era claro que nós precisaríamos nos proteger com o uso de máscaras adequadas. Eu tive essa discussão muitas vezes com muitos locais. Naquela ocasião, o que foi que aconteceu do ponto de vista do afastamento dessa nova modalidade que hoje nos leva a trabalhar tanto em nossas casas, né? E essa angústia que certamente é dos senhores também. Estamos ou não no momento já, a essa altura, de retomarmos uma certa normalidade? Eu poderia lhes dizer com uma certa tranquilidade que sim, é o momento de nós retomarmos alguma normalidade nas nossas rotinas. Isso vai nos isentar de usar máscaras? Não, não vai nos isentar. Há pouco eu comentava com a desembargadora Rita, né? Não vai. Nós precisaremos usar máscara muito tempo em nossas vidas ainda. Por quê? Porque a máscara é uma barreira mecânica de extrema capacidade de proteção. Ela protege a nós e a todas as pessoas que estão à nossa volta. E aí eu colocaria uma questão para os senhores, né?
quem tem coragem hoje, vacinado com 3 doses, sabendo que os aviões todos, a IATA, isso foi modificado em todo o mundo, todos os aviões hoje têm filtro EPA, né, eles têm uma filtragem que nós chamamos de altamente particulada, então, mas mesmo assim é um ambiente fechado, fazer um voo transatlântico de 12 horas sem ter uma proteção. É muito difícil isso, nós vamos fazer isso muito tempo. E vamos olhar com cuidado como os orientais já fazem isso há tanto tempo, não é, ministro? Todos nós estamos acostumados a viajar de avião, a gente achava estranho a princípio, né? Algumas pessoas, porque aqueles orientais todos entravam nos aviões com máscara, porque eles têm medo de gripe, eles têm medo de resfriado, conhecem a sazonalidade das doenças. Então, esse é um hábito que ficará entre nós durante, eu diria, tranquilamente, durante os próximos 2 anos. E depois disso, será um hábito incorporado. A outra questão que se coloca, uma vez tendo cumprido o critério de vacinação, é se isso já nos permite, né, tendo vacinado vários grupos de população, dado terceira dose nos mais idosos, dado terceira dose nas pessoas portadoras de imunodeficiência de qualquer idade, tendo revacinado os profissionais de saúde, se isso já permite, mantendo o uso de máscaras adequadamente e alguns protocolos de segurança que nós temos orientado seguramente, se isso já permitiria a volta a um trabalho presencial, digamos, né, as aulas. E eu diria aos senhores que sim, né, nós inclusive revimos, eu particularmente revi minha posição, eu dei parecer para grupo de escolas privadas ano passado e eu disse não dá para abrir, não tinha vacina, não tinha nada. Né? Hoje está todo mundo vacinado, as famílias estão vacinadas, os adolescentes estão vacinados, tem duas medidas que têm que ser feitas. As pessoas têm que se testar, hoje há testes rápidos, de boa qualidade, tem uma opção de teste que não vale nada, que está no mercado, mas tem testes de boa qualidade, e tem uso de máscaras, e tem vacina, e tem algo que não é controverso, né? Ainda que alguns dos senhores queiram colocar essa discussão para que nós possamos amadurecê-la, que é a questão da obrigatoriedade da solicitação do passaporte de saúde. Eu já me manifestei sobre isso, desembargadora, várias vezes, e vou aqui reiterar a minha posição. É uma medida de saúde pública absolutamente correta. Eu orientei aqui no Rio de Janeiro clubes, alguns lugares, a França pede para entrar em restaurantes, e é uma medida correta. Empresas de grande porte já me consultaram, como consultaram outros colegas, se deveriam pedir dos seus funcionários, e eu acho perfeitamente natural. Nós estamos num momento epidêmico, a epidemia não terminou, nós não sabemos se teremos novas variantes, portanto, esses cuidados de proteção coletiva para que nós possamos retomar os nossos locais de trabalho, para que os senhores possam retomar suas audiências, suas aulas, seus contatos diretos com alunos, orientandos, etc., seguramente precisa do passaporte de saúde. E eu estou colocando isso, doutora Rita, justamente porque eu sei que isso causa dúvida e angústia. E nós poderemos, evidentemente, no momento de perguntas, esclarecer um pouco melhor sobre isso. Então, com isso, eu quero lhes dizer que, neste momento do Brasil, que nós temos menos de 50% da nossa população ainda vacinada com 2 doses e, portanto, perfeitamente imunizada, os grupos necessários, né, e recomendados com a terceira dose, nós estamos sim no momento que podemos retomar. Os colégios da rede privada todos voltaram, há alguns protocolos que não creio que caiba aqui discriminar, que nós temos orientado, como não usar cantinas, fechar bebedouros, coisas que parecem simples, mas que têm grande impacto, testar os funcionários, na medida do possível, testar, sintomáticos devem ser afastados, devem ser, sobretudo, testados. Grupos de cinema têm nos procurado, grupos de teatro. Então, o que nós estamos recomendando é isso. Tem um investimento que vocês terão que fazer, que é testar as pessoas. Muita gente nos pergunta se já pode casar um filho. É uma temeridade, né? Hoje, fazer uma festa com muitas pessoas ainda é uma temeridade. Então, assim, muita gente nos pergunta e fala, mas como? Não vai ter outro Natal?
E eu tenho respondido sistematicamente, vai poder ter sim, mas nós precisamos ter certeza de que os nossos convidados, em número relativamente pequeno, estejam todos vacinados, ninguém com sintoma, e de preferência, vamos testar todo mundo se vai reunir um grupinho maior do que 10 pessoas, por exemplo, né? Então, assim, isso é um cuidado. Festas populares de grande concentração, a nossa posição ela já é explícita, eu estou aqui reiterando aos senhores, né? Eu acho que é temerário ainda se fazer festas do tipo carnaval, ninguém vai dizer que alguém vai para um carnaval usando máscara, né? Porque isso não tem sentido, né? No verão do nosso país. Então, a minha sugestão seria que essas festas fossem adiadas ainda, até que nós realmente consigamos as taxas e os indicadores que nós consideramos de segurança. 80% da população perfeitamente vacinada, testes disponíveis, e aí sim, passaporte de vacinação implementado como algo, não como uma medida de força, mas como uma medida, eu diria, democrática, civilizada, faz parte de um processo civilizatório que eu considero adequado. E com isso, finalizaria, desembargadora, há pouco nós nos perguntamos, né, que máscaras, né? Máscaras são um problema, não adianta usar qualquer máscara. As máscaras hoje estão bastante fáceis no mercado, o preço diminuiu, então, assim, houve um momento que era muito difícil conseguir e todos devemos usar máscaras de boa qualidade. As melhores máscaras a serem usadas são essas máscaras aqui, as chamadas máscaras PFF2, que têm bom filtro, que não atrapalham, que não nos atrapalham falar, que não mudam o tom da nossa voz, que não embaçam os óculos, exatamente como eu estou usando aqui para mostrar aos senhores, a gente passa praticamente o dia todo com elas não encostam o nariz e a boca, então, portanto, elas podem ser usadas com muita facilidade e hoje elas são muito facilmente encontráveis no mercado. Essas são as máscaras que dão segurança para que os senhores possam retomar as suas, no caso, estou falando aqui com juristas, magistrados, que possam voltar a uma relativa normalidade em suas atividades. Então, com essas informações, desembargadora, eu terminaria no tempo que me foi dado e me coloco, vou ouvi-los, evidentemente, com muita curiosidade e me coloco à disposição para qualquer dúvida que eu possa esclarecer. Mais uma vez, muito obrigada pela honra de me convidar para esse simpósio. Obrigada, professora, doutora Margarete, foi uma honra ouvi-la e um agradecimento muito especial por todas essas informações. A senhora iniciou contextualizando historicamente esse surto, passou por todos os tentativas, né, de controle, nos trouxe também ideias do que a gente poderia ter feito e agora podemos fazer, que é continuar o uso dessas medidas de higiene e, especialmente, a vacinação e a exigência para o ingresso em ambientes onde possa haver uma aglomeração. Isso é muito importante e a senhora conseguiu traduzir de uma forma tão clara que agora eu entendo por que a mídia fica tão entusiasmada com as suas entrevistas, porque a gente consegue entender com muita facilidade, mesmo não sendo da área médica. Então, eu só tenho que agradecer a senhora e também gostaria de fazer um agradecimento especial, não só como painelista, mas também como representante da comunidade científica médica que lutou e tem lutado incansavelmente para esse movimento anti-vacina que nós ainda enfrentamos aqui no nosso país. Então, meu profundo obrigada. E agora, passando para o aspecto científico jurídico, eu gostaria de apresentar o juiz Guilherme Guimarães Feliciano e, posteriormente, também farei do ministro Augusto César, que também são figuras, personalidades bastante conhecidas por sua orientação e divulgação das experiências, dos seus estudos com base no ambiente de trabalho,
que nós, da relação de trabalho. Então, eu gostaria de apresentar o juiz Guilherme, que falará primeiro, e também peço licença para fazer um resumo do seu currículo, porque é bastante extenso. O juiz Guilherme Guimarães Feliciano tem experiência acadêmica, docente, como magistrado, de representação de classe, é palestrante e autor de livros. Ele é professor associado do Departamento de Direito do Trabalho, da Faculdade de Direito da USP, livre docente em Direito do Trabalho e doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, juiz do trabalho titular da primeira vara do trabalho de Taubaté, aqui no nosso interior, doutor em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, coordenador do curso de especialização pós-graduação lato sensu em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho da Unital, extensão universitária em Economia Social e Trabalho da Unicamp, foi vice-presidente da ANAMATRA, no biênio 2015-2017, e depois presidente também dessa associação no biênio 2017-2019, foi também presidente da nossa Matra no biênio 2011-2013, é membro do Conselho Editorial da revista da Anamatra, também aqui do nossa revista, do TRT15, foi juiz auxiliar da vice-presidência judicial de julho a dezembro de 2011, sob a gestão do desembargador Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, no TRT15, membro vitalício da Academia Taubetana de Letras, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão Trabalho Além do Trabalho, entre 2005 e 2010, professor assistente, doutor do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. E, atualmente, ele é juiz auxiliar da vice-presidência judicial na gestão do desembargador Francisco Giordani, desde 29 de março de 2021. Então, tem a palavra, juiz Guilherme. Muito obrigada. Eu é que agradeço, desembargadora Rita Pencal, é uma satisfação estar aqui, agradeço a sua gentil referência, quero também agradecer à presidente Ana Marilis, ao nosso desembargador João Batista por este convite, cumprimentar imensamente a doutora Margarete pela sua fala, também o meu querido amigo, o ministro Augusto César, que terei a honra de ouvir na sequência, e porque o nosso tempo é curto, eu, desde logo, começo, como fez a desembargadora Rita, prestando aqui a minha solidariedade às famílias das tantas vítimas do SARS-CoV-2, da Covid-19. O Brasil contabilizava, até o último dia 5 de outubro, terça-feira, 598.871 óbitos e 21.498.932 casos de coronavírus. Eu consultava agora há pouco os números, já estamos com 599.350 aproximadamente mortos, de modo que, possivelmente, neste final de semana, chegaremos à lamentável marca dos 600 mil mortos. Então, minha solidariedade às famílias. Nesse contexto, é que vem à baila a questão da vacina, inclusive já com repercussões visíveis na sociedade, e a doutora Margarete dizia isto, não é? Também na terça-feira, registravam-se 686 mortes por Covid nas últimas 24 horas, média móvel, que estava à altura, então, nos últimos 7 dias, em 479, abaixo da marca de 500 mortos pelo segundo dia consecutivo. Então, se estamos vendo avanços, e estamos vendo avanços, isto se deve essencialmente à vacina e ao Programa Nacional de Imunização, que, enfim, tem enfrentado os seus empecilhos, não é? As suas polêmicas. Falávamos agora, antes de vir aqui ao ar, sobre a infeliz decisão de não se vacinar os adolescentes. Depois, felizmente, o ministro da Saúde
volta atrás, mas, enfim, estamos avançando. E é exatamente nesse contexto que vem o discurso, então vou falar aqui basicamente da questão da vacina, e depois de outras questões que também envolvem a responsabilidade do empregador, fundamentalmente, mas também do empregado, que igualmente tem obrigações nesse particular, no que diz respeito ao equilíbrio do meio ambiente de trabalho no contexto da Covid-19. Sobre a vacinação, os senhores sabem, surgem estas teses negacionistas, não é, que veem a vacina como um mal, e pelas mais diferentes razões, e também a partir dos mais diferentes matizes, não é? Desde, enfim, convencimentos que se baseiam em uma visão fundamentalista até de base cristã, como eu já vi, como outras visões que, inclusive, trazem argumentos ligados ao esoterismo, ao ocultismo, no sentido de negar a utilidade da vacina e, inclusive, de identificá-la como um mal. Também razões políticas, razões ideológicas. E o que é que nós temos a este respeito? Em primeiro lugar, olhando para a ordem jurídica, temos o artigo 3º, inciso 3º, a linha D, da Lei 13.979 de 2020, que trata exatamente das medidas de enfrentamento à Covid-19, que diz textualmente: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotados, entre outras, as seguintes medidas. E aí temos lá, inciso 3º, determinação de realização compulsória de, a linha D, vacinação e outras medidas profiláticas. Então, o que nós temos aqui? Uma lei que autoriza a obrigatoriedade da vacina conforme a necessidade e os atos normativos que assim disponham. Mas isso está autorizado por uma lei nacional. É claro que isto não passaria em branco, não é? E houve impugnação no Supremo Tribunal Federal. Basicamente, as ações diretas de inconstitucionalidade 6586 e 6587, que atacavam exatamente este preceito da 13979, como ainda, no mesmo ensejo, julgou o agravo em recurso extraordinário 1.267.879, que discutia um caso de recusa à imunização por convicções filosóficas antes mesmo da Covid-19. O relator foi o ministro Ricardo Lewandowski e todos sabem qual foi o resultado. O ministro Lewandowski reconhece, e o plenário com ele, reconhecem a constitucionalidade da vacinação compulsória, mas diz claramente que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, ou seja, ninguém pode ser levado manu militari, sob força física, a receber uma vacina no braço. Porém, diz a decisão, embora se exija sempre o consentimento do usuário para a inoculação da substância vacinal, podem ser implementadas medidas indiretas de coerção. Isto, portanto, é constitucional. Como, por exemplo, a ministra Peduzzi dizia hoje, na abertura, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência a determinados lugares. Muita atenção para isto, não é? E aí complementa, desde que prevista em lei ou dela decorrentes, que é exatamente do que estamos falando aqui. O meio ambiente do trabalho, nesta perspectiva, embora eu sempre diga que o meio ambiente do trabalho precisa ser compreendido numa perspectiva funcional, ele também tem uma dimensão espacial e, portanto, ele também é um lugar em que pode haver restrição de frequência por conta da vacina não tomada e dos riscos que isso eventualmente apresente para os demais trabalhadores. Segue a decisão. Estas vacinas têm de ter como base evidências científicas e análises estratégicas, devem ser acompanhadas de ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicações, isto é relevante, vamos falar daqui a pouco, devem respeitar os procedimentos, devem respeitar a dignidade humana e os direitos fundamentais, devem atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, as vacinas têm de ser distribuídas universal e gratuitamente. Isto tem a ver, inclusive, com o calendário vacinal e com o objetivo de obter
imunidade acima de 80%, e por isso é tão prejudicial, especialmente no início, aquelas ideias que surgiram de, eventualmente, uma empresa adquirir vacinas e vacinar apenas os seus trabalhadores, porque interferiria exatamente com esse calendário. E, por fim, diz a decisão, isto pode ser implementado pela União, como pelos estados, Distrito Federal e municípios, respeitadas as esferas de competência. E ainda, quanto à segunda questão, convicção filosófica, religiosa, ideológica, etc., no ARE 1267879, se fixa a tese de que é constitucional a obrigatoriedade da imunização por meio de vacina, que seja registrada no órgão de vigilância sanitária, no nosso caso a Anvisa, tenha sido incluída no Plano Nacional de Imunizações, do PNI, sabemos hoje são 4, basicamente no Brasil, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen, e que tenham a sua aplicação obrigatória decretada em lei. E termina a tese, em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência ou de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. É isto. Portanto, muito claramente, a partir da Corte Constitucional, que dá a última palavra sobre o tema, não podemos falar em um direito de recusa à vacinação. E vejam que o STF, ele foi, me permitam dizer, comedido. Não temos nada semelhante ao que o Brasil viveu, por exemplo, em 1904, não é? Por conta da varíola, e vejam, à altura, tínhamos um quadro de 1.800 internações no Hospital São Sebastião, naquela ocasião, que gerou o alarme de toda a população. 1.800, estamos chegando aqui a 600 mil óbitos, não é? À altura, 1.800 internações por varíola. E, em função disso, houve uma lei deste ano que, então, estabelecia a obrigatoriedade da vacina, mas, àquela altura, inclusive, com situações em que soldados invadiam as casas das pessoas para obrigar a vacinação. E isto, de fato, não funcionou, e não estamos caminhando nesse sentido. Houve a famosa revolta da vacina, né, e um historiador muito conhecido, que é o professor Jaime Benckmol, chega a dizer que aquela intervenção foi desastrosa e desastrada. Não é o nosso caso, não é? Então, estamos na linha da boa razão. Eu sigo apresentando aos senhores como isso está hoje, digamos, em termos mundiais, não é? Muito rapidamente. Vejam, em primeiro lugar, os senhores sabem que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já se pronunciou a respeito. Nesse sentido, a vacinação obrigatória para crianças é necessária em uma sociedade democrática. Textual, era um caso envolvendo crianças, não a Covid, de famílias da República Tcheca, cujos filhos foram recusados à internação na escola porque não tinham sido totalmente vacinados para um painel ali de 9 doenças. Decisão se deu por 16 votos contra 1. Caso da Itália, também vale ser mencionado, Legge 201 de 92, que evoca o princípio da solidariedade social para impor, inclusive, indenização em favor dos sujeitos que são lesados por complicações que derivem da omissão de quem se recusou a se submeter a um programa nacional de vacinação obrigatória, ou mesmo que não esteja neste programa, quem se recusou a tomar vacinas necessárias por motivo de trabalho. E a Corte Constitucional Italiana, na sentença 107 de 2012, validou a norma, declarou a sua legitimidade constitucional. E em sentido contrário, e veja, isto é o caso na maior parte dos países da Europa. Em sentido contrário, os senhores encontram poucas notícias, não é? Houve, por exemplo, no caso da Colômbia, na verdade, uma diretriz, digamos, do Ministério do Trabalho, de abril deste ano, com base no artigo 57.5 do Código Substantivo do Trabalho, que diz que se deve guardar absoluto respeito à dignidade pessoal do trabalhador, às suas crenças e sentimentos. E veja, o judiciário ainda não se manifestou a respeito de modo definitivo. Era uma diretriz do Ministério do Trabalho. E uma outra referência, que os senhores talvez tenham ouvido, foi sobre o Parlamento Europeu e uma famosa, entre aspas, Resolução 2361 de 2021. Me permitam dizer aqui, porque este é até o nosso momento, né,
Isso é uma fake news. O Parlamento Europeu não deliberou nada a este respeito. O que houve quanto a isto foi uma manifestação do Conselho da Europa, que não tem caráter vinculante, que não envolveu o Parlamento Europeu, envolveu sim a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que diz respeito a outra coisa. O Conselho da Europa tem ali 47 membros e apenas 27 são da União Europeia. E, repito, sem caráter obrigatório, apenas como uma base diretriz. E mais, se os senhores leem o texto em inglês, veem que não há nenhuma referência específica à questão empregado-empregador. Então, o que circula por aí, de que na Europa isto já se tornou posto e sedimentado, é falácia, é fake news. Houve apenas este debate no campo dos direitos humanos como uma diretriz, sem especificar a situação do trabalhador. Bom, e no Brasil? No Brasil, meus caros, em primeiro lugar, pelo que viram na decisão, parece muito claro que tanto a legislação estadual como a municipal e a distrital, já que, convenhamos, a federal, pelas razões que todos sabemos, não o fará, podem impor a vacinação. Para além disto, acordos e convenções coletivas de trabalho, a meu sentir, podem regulamentar a matéria. E já estamos vendo movimentos nesse sentido em algumas categorias profissionais e econômicas. E, para mais, atos normativos internos, como, por exemplo, o regulamento de empresa, que são fontes formais de direito do trabalho, também podem impor. E, para além disso tudo, cabe sempre lembrar o dever acessório que todo empregador tem de assegurar a indeniidade psicofísica do seu empregado. E, portanto, considerando a situação concreta, este próprio dever que decorre da lei também imporá, não raramente, que ele não admita no seu ambiente, um ambiente fechado, por exemplo, em que pode haver a contaminação, em que ele não admita quem não esteja devidamente imunizado. Há, no campo trabalhista, várias normas que acenam nesse sentido para categorias específicas, em relação aos trabalhadores do serviço de saúde, NR32, em relação aos trabalhadores em áreas portuárias, aeroportuárias, de terminais e passagens de fronteira, a portaria 1986 do Ministério da Saúde, em relação à comprovação de vacinação em geral na admissão de trabalhadores, a portaria 597 de 8 de abril de 2004, Ministério da Saúde, e por aí vamos. Portanto, meus caros, me parece que até em função daquele dever que o empregador tem de assegurar a indenidade psicofísica dos demais trabalhadores, ele pode sim exigir que o trabalhador se vacine para estar naquele ambiente, se ali, repito, há potencial risco de contaminação. Até porque ele tem de se preservar, inclusive, contra responsabilidades. E há estudos recentes indicando, inclusive, que as vacinações têm, ou que as vacinas têm também um efeito positivo no que diz respeito à transmissão. Reduzem os índices de transmissão, de transmissibilidade. Pois muito bem, há exceções? Há exceções. Eu tenho apontado duas. Primeiro, sucedâneos cientificamente adequados que sejam autorizados pelos SESMIT, pelos Serviços Especializados de Segurança do Trabalho e Medicina Laboral, não é? Neste caso, por exemplo, se pode admitir, se houver autorização do SESMIT, naquela circunstância específica, que o trabalhador que, por razões ideológicas, não queira se vacinar, apresente ali, a cada 48 horas, um teste de tipo RT-PCR. Ele terá de ter condições para isso, porque esse teste, sabemos, está aí por volta de R$300. E a segunda exceção, a mais importante, riscos à integridade pessoal do trabalhador. Diz o artigo 15 do Código Civil que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Aplica-se aqui por analogia. Se estamos falando de gravidez de risco, alergias específicas, doenças autoimunes, em que haja certificação médica, declaração médica de que há risco, então tem que se buscar uma outra alternativa: teletrabalho, suspensão do contrato de trabalho, interrupção do contrato de trabalho. Agora, se fora essas hipóteses houver renitência, com possibilidade atual de vacinação, e diante desta obrigação que pode ser geral ou específica de se submeter a ela, parece-me que com a devida advertência e a progressividade, pode-se chegar até mesmo
Passando-se, então, por todas as sanções, advertência, suspensão, pode chegar até mesmo a dispensa sem justa causa. Dizem muitos autores na linha do ato de indisciplina, 482H, mas eu penso muito na linha do 482D da CLT, por equiparação. Ali a hipótese é do indivíduo que foi condenado à pena privativa de liberdade sem suspensão da pena. O empregador não pode contar com ele porque ele está recolhido. Aqui também, o empregador não poderá contar com o trabalhador porque ele não quis se imunizar. Como vai introduzi-lo no seu meio ambiente? É isto que eu tinha a dizer, agradeço. Lembro aqui, para encerrar, Gramsci, nos seus cadernos do cárcere, que diz: a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não pode nascer. É isso que estamos vivendo, e temos de atentar para isto. Fala-se tanto em novo normal. O que se pede de nós, especialmente de quem opera o direito neste momento, é que saiba reconhecer e repudiar o que é mórbido, e saiba identificar e referendar o que é justo e razoável. Eu não posso ter apenas um novo normal, eu tenho que ter um novo minimamente virtuoso. Muito obrigado. Obrigada, juiz Guilherme, sempre brilhante, com uma didática excepcional, e eu gostaria só de fazer um pequeno comentário, concluindo, né, a sua exposição, em virtude, nós temos um outro painelista, também de nome renovado, nome, ministro Augusto César. Então, Vossa Excelência tratou do dever, poder do empregador com relação ao ambiente de trabalho, o dever e direito também dos outros empregados a se ajustarem a essas normas, tratou da nossa legislação e da constitucionalidade da vacinação obrigatória. Inclusive, enfrentou o aspecto da objeção de consciência. Então, foi um painel muito amplo, agradeço muito a sua colaboração, e eu sei que Vossa Excelência tem uns slides, não sei se poderia disponibilizar aí para os nossos assessores, para quem tiver interesse também, poder acessá-los. Muito obrigada, Guilherme. E agora, então, no nosso último painel, gostaria de apresentar o excelentíssimo senhor ministro Augusto César, que dará suas concepções a respeito da responsabilidade civil no ambiente de trabalho e a vacinação. Gostaria também de apresentá-lo com um reduzidíssimo currículo, porque nós estamos com um horário assim mais adiantado. Contudo, ainda com essa redução, preciso aqui apresentá-lo nas suas experiências de jurista, acadêmico, docente, gestor, palestrante e autor de livros jurídicos. Então, o ministro César Leite de Carvalho possui mestrado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e obteve o título Master em Direito das Relações Sociais na Universidade de Castilla-La Mancha. Doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Castilla de La Mancha, onde defendeu tese em julho de 2011, com revalidação no Brasil pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem pós-doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha, onde atualmente leciona. Foi professora adjunto da Universidade Federal de Sergipe, de 97 a 2009, afastando-se para o exercício do cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Leciona Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho na graduação e pós-graduação do Instituto de Educação Superior de Brasília. Professor de Direito dos Contratos em curso de mestrado na Universidade Autônoma de Lisboa e no curso de pós-graduação lato sensu em Direito Constitucional do Trabalho da Universidade de Brasília, convênio com o TST. É professor no curso de pós-doutorado da Universidade de Salamanca. Foi advogado, promotor de justiça, juiz do trabalho e desembargador federal do trabalho no TRT da 20ª Região, onde exerceu os cargos de presidente do TRT e diretor da Escola Judicial. Desde dezembro de 2009, é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, onde compôs o Conselho Consultivo da Escola Nacional dos Magistrados do Trabalho, presidiu o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, presidiu a Comissão de Documentação e coordenou o Comitê Gestor do Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho, biênio 2016-2017. Foi vice-diretor da ENAMAT,
e é membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Tem experiência acadêmica na área de direito, com ênfase em direito do trabalho e em direitos humanos. Escreveu dezenas de artigos jurídicos, teve participação em coletâneas jurídicas e é autor de vários livros de direito do trabalho. Participou em congressos jurídicos, como professor ou palestrante em Lisboa, Roma, Salamanca, Porto, e em vários estados do Brasil. Como congressista, participou de eventos jurídicos em Washington, Barcelona e Genebra, todos relacionados a temas de direitos sociais. Muito bem credenciado, tem a palavra, excelentíssimo senhor ministro Augusto César. Obrigado, desembargadora Rita de Cássia. Eu quero agradecer o convite em seu nome, cumprimentar todos os que organizam e todos os que compõem os painéis deste congresso. Quero dizer da importância de nós estarmos debatendo esse tema, ainda mais compondo uma mesa em que estou a ladear a professora, doutora, pesquisadora Margarete Dalcomo. Professora Margarete Dalcomo é uma referência de uma medicina que se deixou ver e se deixou entrever em meio a uma crise pandêmica em que também se revelou uma crise de incertezas, uma crise de desinformação, é uma referência de uma medicina que soube evoluir em um tempo muito curto, mas com muita competência, compensando muito esse ambiente de indefinição que nós todos vivíamos aqui no Brasil. Quero também saudar fortemente o nosso colega, amigo, né, professor doutor Guilherme Feliciano, que acabou de fazer um passeio aqui, não apenas naquilo que diz respeito às normas jurídicas que estão em vigor no Brasil e os possíveis modelos hermenêuticos que podem ser construídos a partir delas, num universo em que o desconhecimento, né, estaria se apresentando como um pressuposto e, de repente, nós precisamos julgar. E o doutor Guilherme me permite ser um tanto pragmático aqui agora, né, porque ele trouxe, né, várias referências, não apenas teóricas, mas também normativas, como eu disse, e eu fico a querer, de algum modo, compartilhar algumas inquietações que tenho, porque certamente o doutor Guilherme Feliciano, né, e os nossos colegas na primeira instância, e logo na sequência a desembargadora Rita de Cássia Pencal e os nossos colegas de segunda instância, apreciarão logo esses temas, essas matérias, essas questões jurídicas que envolvem obrigação e responsabilidade do empregador em razão do adoecimento e, muitas vezes, passamento dos pacientes em razão da Covid. O Tribunal Superior do Trabalho certamente se aproveitará dessa experiência jurídica que se forjará nas instâncias ordinárias, mas é natural, me permitam, que eu queira, de algum modo, me preparar o meu espírito para esse tempo. Eu penso que no tema do nosso painel existem algumas interrogações, né? A primeira delas, evidentemente, é a que diz sobre o empregador ter ou não obrigação durante a pandemia. E na hipótese de um empregador ter obrigações, e me parece que a resposta afirmativa seria óbvia, se o empregado contrai a Covid-19, qual a responsabilidade do empregador? A responsabilidade existirá sempre, né? Ou haverá possibilidade de ele estar isento de culpa, não obstante o seu empregado ter adoecido? Há uma doença relacionada ao trabalho, como se ensaiou dizer, inclusive no âmbito do Ministério da Saúde. Se há doença relacionada ao trabalho, como se distribui o ônus da prova? Então, essas inquietações, porém, me fazem crer que
a premissa básica a que nós todos deveremos estar afiliados é a de que o direito evoluiu. O direito evoluiu para compreender que esse mundo monetizado não é o mundo ideal. O mundo ideal não é aquele que converte tudo em perdas e danos, em passivo trabalhista, por exemplo, no nosso universo da justiça do trabalho, do mundo do trabalho, enfim. O mundo ideal é aquele em que as pessoas assumem essas obrigações, empregados e empregadores, em que nós não precisamos necessariamente, senão da tutela específica, da tutela in natura, que nós não precisemos necessariamente fazer do descumprimento dessas obrigações algo que implique uma responsabilidade monetária. A justiça brasileira, como dizia há pouco o doutor Guilherme Feliciano, já avançou em algum ponto. Eu me refiro, tentando atuar aqui em paralelo ao que já foi muito bem trazido, na perspectiva, inclusive, da vacina, da obrigação de vacinação pelo doutor Guilherme Feliciano, há um precedente que é curioso, que é o precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI 6.342, que tratava de um dispositivo, de uma medida provisória, que, como tantas outras medidas provisórias, a medida provisória 927, ela tentava utilizar a crise pandêmica e econômica como uma janela de oportunidade para a redução de direitos trabalhistas. Essa medida provisória, como tantas outras, ela ou caducou, ou ela foi esquecida e ela não foi, enfim, convertida em lei. Mas ela foi posta à apreciação do Supremo Tribunal Federal porque havia um dispositivo, o artigo 29 dela, a dizer: os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. O Supremo Tribunal Federal, dessa ADI 6342, foi provocado a respeito da constitucionalidade desse dispositivo e atrelou essa regra, para dizê-la inconstitucional, atrelou essa regra ao precedente no RE, ao seu precedente no RE 828.040, no qual decidiu sobre a responsabilidade objetiva do empregador, vale dizer, responsabilidade sem necessidade de verificação de culpa, a responsabilidade objetiva do empregador sempre que ele desenvolve atividades que expõem permanentemente os seus trabalhadores a risco. Ao fazê-lo, o Supremo Tribunal Federal, em verdade, não obstante tratasse de uma norma que sequer esteja a sobreviver, porque ela não se converteu em lei, medida provisória que ela, ao fazê-lo, essa decisão traz luzes a respeito desse tema. Alguns ministros, como o ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso, disseram, inclusive, que era atribuir ao empregado uma prova diabólica, essa prova impossível, portanto, de se realizar, a prova de que ele teria adoecido no ambiente de trabalho e não fora dele, em outros ambientes em que ele estivesse a ocupar. Há um imbróglio conceitual aí, me parece. Por quê? Porque, em dado momento, rigorosamente em agosto do ano passado, o Ministério da Saúde, que se obriga a redigir, na verdade, a elaborar a lista de doenças relacionadas ao trabalho, editou uma portaria número 2.309, enumerando as doenças relacionadas ao trabalho e incluindo, entre elas, o Covid, o Covid-19. Isso durou 5 dias e foi revogado, houve um burburinho muito grande, enfim, e essa contribuição, enfim, nós não a temos propriamente. Temos, a meu ver, uma contribuição muito importante, muito valiosa do Ministério Público do Trabalho. Além das recomendações que foram expedidas, o Ministério Público do Trabalho editou notas técnicas, mas uma nota técnica especial, a número 20, no final do ano passado, ao recomendar aos empregadores que ajustassem os seus programas de controle médico de saúde ocupacional, o PCMSO, no sentido de implantar no habitat laboral a busca ativa de casos, rastreamento e diagnóstico precoce das infecções pelo coronavírus, inclusive períodos de afastamento, procedimentos de testagem, exames médicos ao retorno do trabalhador, a obrigação de afastar
do local de trabalho o empregado diagnosticado ou suspeito, né, em função dos sintomas de ter contraído Covid, prever no PCMSO a mudança de função, se o trabalhador integra grupo de risco, emissão de CAT, inclusive, porque a compreensão que se teve foi a de que havia ali doença profissional. Eu guardo reserva em relação a essa configuração como doença profissional. Eu acho que a Covid-19 ela pode sim se caracterizar como doença profissional em função da própria atividade que se desenvolve, como inerente a essa atividade, mas apenas naqueles casos, por exemplo, de profissionais da saúde, enfim. Né? Em outras várias situações, a minha tendência é caracterizar como doença do trabalho, né? Doença adquirida ou desencadeada, né? Como diz a Lei 8.213, em função das condições especiais em que o trabalho é realizado. E aí nós teríamos algum embaraço. Por quê? Porque a mesma Lei 8.213, em um dos seus dispositivos, o artigo 20, parágrafo 1º, diz assim: a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, não deve ser considerada doença do trabalho. Mas é fácil perceber que isso, quando combinado com o precedente a que eu me referi do Supremo Tribunal Federal, a propósito do artigo 29 da MP 927, visivelmente está a destoar. E está a destoar, me parece que com séria razão, com razão consistente, porque, afinal, o Covid-19 é uma situação absolutamente diferente, excepcional, em que se exige isolamento social, existe uma responsabilidade maior de toda a sociedade em relação a isso. Então, quais seriam as minhas conjecturas iniciais, e com elas eu concluo essa primeira parte da minha fala? Primeiro, haveria, a meu ver, propriamente a possibilidade de se configurar, fora os profissionais da saúde, ou aqueles que, de algum modo, estão mais expostos em razão da sua profissão ao Covid-19, haveria a possibilidade de configuração, sim, como doença do trabalho. O artigo 20, inciso 2, né, no seu parágrafo 2º, dispõe, em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação, né, na lista de doenças relacionadas ao trabalho, resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência deve considerar como acidente de trabalho atípico. Então, eu penso que o caminho deva ser esse, no comum dos casos, né? Quando não se trata, portanto, de doença profissional, como eu disse há pouco. Nesse contexto, haveria obrigações do empregador. O empregador está obrigado, sim, né? Naquele contexto de tutelas específicas, né, de obrigação in natura, ele está obrigado, sim, a implementar medidas preventivas, desde a adoção do teletrabalho, onde couber teletrabalho. Nós aprendemos muito sobre a possibilidade e o exercício do teletrabalho durante a pandemia, mas também a adoção de protocolos de segurança, como testagem, desinfecção de ambiente, máscaras, álcool em gel, enfim, todas essas medidas não farmacológicas que são recomendadas por cientistas que nós todos ouvimos, como a professora Margarete Dalcomo, por exemplo. Isso tem a ver com a preservação do meio ambiente de trabalho, saudável, ecologicamente equilibrado, aquilo que está na nossa Constituição, no artigo 208, no artigo 225, no nosso texto constitucional. Me parece também que é indubitável que o empregador está obrigado a se abster de cobrar o trabalho, onde as medidas preventivas forem impossíveis ou forem ineficientes, ou mesmo, não sendo o caso, quando o trabalhador apresenta comorbidades, a função social da empresa leva o empregador a ter essa responsabilidade de abstenção. O empregador está obrigado, a meu ver, a promover o afastamento do empregado sintomático, né? E caso não tenha como provar que o trabalhador não fora infectado no ambiente de trabalho, ele está obrigado a emitir a CAT, como recomenda a nota técnica do Ministério Público do Trabalho. E o precedente a que eu me referi, do Supremo Tribunal Federal, me parece que ele é valioso, inclusive, para que se atribua, sendo o caso de se descumprirem essas obrigações, que se atribua a responsabilidade pelo adoecimento, pelos seus desdobramentos, né,
atribua-se essa responsabilidade ao empregador, salvo se o empregador, e ele pode eventualmente fazer essa prova, se ele provar que, não obstante ele esteja a cobrar trabalho presencial, ele não teria sido propriamente o responsável, tendo em vista o comportamento, a conduta. As redes sociais hoje permitem, né, nós somos dados, né, estamos expostos, o empregado está exposto, né, o empregador pode fazer essa prova de que o comportamento do empregado é que estaria conduzindo a essa condição sua de adoecimento. Mas há uma contrapartida, algumas contrapartidas a que já se referiram a professora Margarete Dalcomo, o professor Guilherme Feliciano. O empregador tem direito a contar com o empregado, com a colaboração do empregado, eu diria, e se configura, a meu ver, justa causa, né? Porque há um comportamento desleal por parte do empregado, quando ele se recusa a contribuir em relação à implementação dessas medidas preventivas, incluída aí a vacinação. Eu concluo dizendo que o que mais a pandemia talvez tenha contribuído nesse âmbito dos direitos sociais é nos permitir perceber com mais clareza como os direitos sociais, não obstante nós os vejamos, e o discurso das Nações Unidas também estão nesse sentido, vejamos como direitos subjetivos, nós queremos reivindicar em juízo, se for o caso, o nosso direito à saúde, como nós vimos claramente que a imunidade ou ela é coletiva ou ela não existe. Como nós vimos que não era justo, não era possível, não era adequado que quem quer que fosse pudesse reivindicar o seu direito à vacinação. Da mesma forma como o trabalhador hoje não pode dizer que, na conta da liberdade, ele pode se recusar a ser vacinado e, com isso, de algum modo, não contribuir para que o ambiente de trabalho esteja verdadeiramente, definitivamente imunizado. Agradeço muito a essa oportunidade. Penso que, para mim, foi mais um aprendizado do que propriamente uma contribuição. E, mais uma vez, parabenizo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a Júri 15, pela promoção desse congresso. Muito obrigada, excelentíssimo senhor ministro. Exposição brilhante. Nos trouxe muitos argumentos para reflexão, inclusive um dos que eu também compartilho com Vossa Excelência é sobre o ônus da prova, como é que nós vamos trabalhar isso, é um dado muito diferente, porque, afinal de contas, estamos no meio de uma pandemia, mas o ambiente do trabalho também pode proporcionar essa infecção. O senhor mostrou que temos um caminho ainda enorme para trabalhar com relação ao meio ambiente, com relação a esses dados estatísticos, e mesmo considerar essas profissões que são mais sujeitas, né, à infecção, como que nós temos que trabalhar. Mas, coincidentemente com os outros painelistas, também abordou a necessidade da vacinação, que é um fundamento na solidariedade social, e nós não podemos abandonar essa ideia. Então, agradeço a participação de Vossa Excelência, que complementou os dois painéis anteriores. E, concluindo o nosso painel, por conta do adiantado da hora, não vamos poder passar para as perguntas, eu, infelizmente, vou ter que suprimir essa parte que tenho certeza que seria muito interessante para todos nós, mas já estamos desde cedo, não é, no Congresso. Eu gostaria, então, de concluir esse painel agradecendo não só os nossos expositores que abrilhantaram o nosso evento, mas também aqueles que nos prestigiaram até agora, e mostrou grande interesse no assunto. E é uma honra para mim e para o TRT de 15 recebê-los no nosso congresso. Pudemos verificar que existem regras que favorecem a proteção social, e essa discussão não é recente. Existe esse conflito ético entre o individual e o coletivo, conflito de valores e deveres. E, pelo que aqui se expôs, devemos levar em conta a dignidade do ser humano e a coletividade.
Essas medidas de enfrentamento que nós colocamos aqui, através da palestra, né, da doutora Margarete, me parece que também passa por um trabalho de orientação social insistente, da disseminação da ideia de que nós somos responsáveis por nós mesmos e pela coletividade. Devemos continuar insistindo na ideia da solidariedade social, envolvendo a nossa sociedade em movimentos de garantia de ambiente seguro, não só o ambiente de trabalho. Analisamos também os aspectos da vacinação, das normas que o empregador deve cumprir e que o empregado também deve aderir, como a vacinação, e continuar com todas as regras de higiene. E que o descumprimento dessas regras podem ocasionar vários conflitos, desde uma rescisão indireta por não cumprimento das regras de segurança pelo empregador, assim como uma rescisão injusta ou justa do contrato de trabalho. Mas o importante é que a gente possa flexibilizar esse contrato, tentarmos achar alternativas que acomodem todas essas situações, preservando o contrato de trabalho, porque nós sabemos também que a economia não está muito bem no momento, em virtude dessa pandemia. Também gostaria de lembrar a todos da importância da comunicação desses episódios de infecção para os nossos governantes poderem estabelecer um planejamento, uma forma que pudesse contribuir para o controle dessa pandemia. E, finalmente, dizer que a vacinação obrigatória parece que é unânime entre os nossos painelistas, aí eu também posso me incluir, porque também entendo que deve ser obrigatória, e analisando também em outras oportunidades, demais países, todos estão no mesmo sentido de exigir a vacinação obrigatória. Então, me parece que ele se tornou um conceito universal, e todos devemos nos vacinar para o bem da coletividade. Então, com essas palavras, eu gostaria de me despedir e pedir autorização aqui para a doutora Margarete para insistir nos nossos congressistas para continuar com a higiene necessária e todas as medidas de segurança e também aderirem a essa vacinação para o bem de todos. E, com certeza, doutora Margarete, vou passar a usar, uso aquela que eu já lhe disse, que é a N95, mas essa é suficiente. Muito obrigada por suas informações, e dessa forma eu dou por encerrado o nosso painel, que para mim foi memorável. Muito obrigada por todas as informações e fundamentos que aqui foram esboçados. Desejo a todos muita saúde, muito obrigada, e passo a palavra para o nosso Cine Moralista.